Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versos 22 até o último verso, verso 33. Os planos de Paulo. Diz assim a palavra do Senhor: essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta de benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. Bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito Santo, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Deus querido, nós te agradecemos por este texto lido, pedimos a iluminação do teu Espírito na exposição dele e que o Senhor nos ajude a aplicá-lo às nossas vidas, com o fim de produzirmos, ó Deus, glórias ao teu nome, ó Deus, e frutos dignos do Deus que tu és. Nos ajude, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Os irmãos planejam, nós fazemos planos, nós sonhamos. Eu não quero usar muito o termo sonhar, porque quando eu me referir a Deus, esse termo não é um termo adequado, aplicado ao nosso Deus. Então eu queria tratar de planejamento. Todos nós planejamos. Se não planejamos, deveríamos planejar. A Bíblia nos ensina que é bom calcular antes de fazer, que é bom pensar antes, estabelecer métodos, formas de mensurar aquilo que nós fazemos, para que o nosso tempo seja remido e os resultados sejam potencializados. Nós muitas vezes fazemos planos, sonhamos, pensamos em estratégias, meios de realizar. Contudo, muitas vezes, quem sabe na maioria das vezes, muitos dos nossos planejamentos acabam não se concretizando. Alguns dos nossos sonhos acabam tendo que ficar pelo caminho. A rota da nossa vida acaba sendo alterada pelas contingências da vida, que a palavra de Deus chama de providência e soberania de Deus. Fato é que isto é uma realidade para todos nós. E pense, irmãos, os personagens bíblicos também estavam inseridos neste contexto. Os irmãos se lembram do primeiro texto que nós lemos, quando da abertura desse culto, lá no capítulo 1 de Romanos, quando Paulo faz menção de desejar conhecer os crentes de Roma. Paulo se apresenta e diz àqueles irmãos: irmãos, eu quero muito ir ver vocês. Eu tenho ouvido muito falar a respeito de vocês, como a igreja cresce, como vocês são fortes na fé. E Deus é testemunha do quanto eu coloco a vida de vocês nas minhas orações. Não pensem que o fato de não ter ido ainda é porque eu não quis. Paulo diz: eu estou sendo impedido de fazer isso, mas eu espero ir. Com a graça de Deus, orem para isso. Nós percebemos que depois destas palavras iniciais de Paulo, ele desenvolve tudo aquilo que nós temos chamado de um tratado teológico acerca da salvação, da justificação em Cristo Jesus,
acerca do lugar dos judeus dentro do plano salvífico. Depois Paulo aplica toda esta teologia da salvação à vida prática dos crentes, ou seja, já que fomos justificados, nós devemos produzir frutos de justiça para a glória de Deus. O Espírito Santo mora em nós. Depois de dizer essas coisas, salientando que o amor como dom supremo é aquilo que deve regular até mesmo a nossa liberdade cristã, a fim de que os interesses do reino de Deus prevaleçam sobre os nossos, ele parte para a conclusão da carta, quando agora, de forma clara, com letras expressas, Paulo desenha o seu plano. Paulo queria muito conhecer os crentes de Roma, mas não apenas isso. Paulo tinha a intenção de pregar o evangelho na Espanha. O plano de Paulo era alcançar a Espanha. Percebam que, geograficamente, a cidade de Roma, a capital do império, ficava situada num lugar estratégico, onde Paulo poderia aproveitar a oportunidade de conhecer aquela igreja, assim como ele diz, desfrutar de bênção mútua, podendo no exercício dos dons abençoar e ser abençoado. Paulo faz menção de recrear com aqueles irmãos, quem sabe passar ali, ficar uma semana, visitar alguns, tomando um cafezinho de tarde, fazendo ali algumas coisas juntos para que eles pudessem crescer. Mas a partir deste momento, Paulo estaria indo para a Espanha. E quem sabe, contando não apenas com as orações da igreja de Roma, mas com emissários. Paulo costumava, no exercício do seu ministério, estar acompanhado. Quantas vezes nós vimos Paulo com Silas, Paulo com Timóteo, Paulo com Barnabé. Paulo estava muitas vezes acompanhado e quem sabe ele esperava que alguém fosse com ele para evangelizar a Espanha, coisa que ele já tinha feito em todo a circunvizinhança de Jerusalém e o Ilírico, conforme nós vimos na semana passada, no verso 19. Então Paulo diz: irmãos, eu quero muito ir ver vocês. Eu já desenhei os planos, já calculei. E ele começa esse texto dizendo o seguinte: e aqui eu preciso explicar, Paulo está referindo-se ao seu chamado. Os irmãos se lembram que na sessão passada, na perícope, no texto que nós estudamos na semana passada, Paulo está mais uma vez salientando o seu ministério, o seu chamado apostólico aos gentios. Então, quando ele diz, por esta razão, ou seja, porque até agora eu estive completamente ocupado pregando o evangelho onde ele ainda não chegou, é que eu não pude estar com vocês. Quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, ele estava em Corinto. Paulo estava em transição. Ele havia terminado o seu projeto missionário e acreditamos que seja algo em torno de 13 a 15 anos, onde ele evangelizou, como diz o texto, desde Jerusalém até o Ilírico. Então, uma grande região, muitas cidades foram plantadas. Paulo ia, pregava o evangelho, fortificava a igreja, estabelecia lideranças e partia para outro lugar. Como um apóstolo faz, alguém que é enviado para pregar o evangelho. E Paulo salienta que o chamado dele foi para pregar aos gentios, aos não-judeus, por isso que ele não ficava lá em Jerusalém. Então, por estar ocupado, evangelizando toda esta região, é que ele ainda não podia ter estado com os crentes de Roma. Então, o contexto é que Paulo está em Corinto, e ele está saindo de Corinto para ir para Jerusalém, para que, estando em Jerusalém muito rapidamente, ele tinha uma tarefa para fazer ali, depois ele partiria para Roma. Ficaria em Roma alguns dias, uma temporada, não sabemos exatamente quanto tempo ele tensionava ficar ali. Sabemos que ele ficou 2 anos. Mas ele tensionava ficar um tempo ali não muito grande, para que então ele pudesse chegar à Espanha e fazer o que ele sempre fez, pregar o Evangelho de Jesus. Este foi o plano de Paulo. E percebam, irmãos, que plano lindo, que plano lícito, que plano que parece ser de Deus. Imagine você sendo chamado para orar para um plano desse. É para glorificar de pé e orar de joelhos, porque isso é bonito demais.
Alguém que dedica a sua vida à pregação do Evangelho, a ir em lugares onde ninguém foi ainda. Irmãos, eu acompanho mais ou menos de perto o trabalho desenvolvido pelo reverendo Ronaldo Lidório com os concombas. E, irmãos, aí eu já começo a querer chorar. E quando eu paro para pensar no trabalho que tem sido desenvolvido nas últimas décadas, pela liderança desse homem de Deus, evangelizando índios, traduzindo texto, mobilizando pessoas, fazendo o que outros não fazem, se embrenhando pela mata, arriscando a sua vida e algumas vezes a sua família para levar o Evangelho. Isso é lindo demais. Como não orar por planos tão belos como esse? Como não orar pelo Gustavo, que é presidente da Junta Missionária da Igreja? Nós precisamos orar, irmãos. Temos planos, ideias, sonhos. Mas sabe, Deus tem pensamentos mais altos. E ainda que haja licitude nos nossos planejamentos, ainda que haja bondade, boa intenção nos nossos planos, a Bíblia nos diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. A Bíblia nos diz que Deus tem planos perfeitos para conduzir a história do mundo, conduzir a história da igreja, para que a sua vontade, que é soberana, boa, perfeita e agradável, aconteça no seu tempo, com as pessoas que Ele determina e da forma que Deus determina. E nós estamos inseridos neste contexto, assim como o apóstolo Paulo. Então ele está saindo de Corinto, indo para Jerusalém, e ele precisava resolver uma questão em Jerusalém, que daqui a pouco o texto vai nos dizer. Queria ficar pouco tempo em Jerusalém e ir para a tão sonhada igreja de Roma. E ele continua então, mas agora, ou seja, antes eu não podia, porque eu estava ocupado evangelizando de Jerusalém ao Ilírico. Igrejas como Efésios, Colossenses, foram plantadas pelo apóstolo Paulo e muitas outras igrejas foram plantadas por Paulo. Então, irmãos, ele está dizendo à igreja de Roma que antes ele não podia, mas agora Paulo é um pastor sem campo. Parece estranho Paulo dizendo isso aqui, né? Imagine hoje se Paulo tivesse aqui, as igrejas iam pagar peso de ouro no passe de Paulo. E Paulo está dizendo o seguinte: irmãos, agora, por já não ter campo de atividade nestas regiões e desejando visitar-vos, penso em fazer isso para ir à Espanha. Por que Paulo estaria sem campo? Será que Paulo não tinha nenhum conhecido que pudesse chamá-lo para ser pastor da sua igreja? Por que Paulo faz menção de não ter campo de atividade naquelas regiões? Depois de tudo que nós já estudamos, nos parece claro por que Paulo diz que não tem campo. O chamado de Paulo, ele é apostólico. É alguém que prega aos gentios, que planta a igreja, que evangeliza, que estabelece liderança e parte para outro lugar. E faz a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. E então Paulo já havia evangelizado toda aquela região, e imagina Paulo olhando, tal cidade, ok, tal cidade, ok, tal cidade, ok. Aí na Grécia, nossa, lá tem os inteligentes, lá os filósofos, ok. Já passei por ali. Então, essa região já foi evangelizada. Para aquilo que o meu Senhor Jesus Cristo me chamou, não tenho mais atividade aqui. Eu não vou me conformar em ficar numa das igrejas que plantei, onde eu sou amado. Não vou me conformar em ficar como estou e esperar os dias passar, porque afinal de contas, já foram 15 longos anos de ministério, de sofrimento, de entrega. Longe disso, irmãos. Paulo pensava em ir além. Literalmente pensando alto, lá para cima do continente, para a Europa. E ele então pensava em passar por Roma para chegar à Espanha. E aí, ele faz menção do seu desejo. Pois, parte B do verso 24, espero que, de passagem, estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia.
Ou seja, Paulo está dizendo, irmãos, eu vou passar por aí, mas nada muito demorado. Vai ser uma visitinha, vai durar alguns dias, nós congregaremos juntos, eu vou ensinar vocês, vou ser abençoado por vocês. Esses dias, eu vi uma palestra do reverendo Augusto Nicodemos, onde no meio dela ele faz menção de ter participado de uma aula de escola dominical. E a princípio isso me chamou muita atenção. Ocorre que, para alguém como ele, que já há décadas vive ensinando a igreja a sentar no banco para ser instruído por outra pessoa, soa como algo diferente. E ele diz então como foi especial para ele poder sentar no banco da igreja e ser instruído por um presbítero da sua igreja. Ele disse, irmãos, isso foi belo demais. E é interessante como Paulo faz menção de que essa bênção é sempre mútua. Paulo era o apóstolo, Paulo havia tido contato com Jesus, Paulo recebeu informações do próprio Cristo para abençoar a igreja, evangelizar, mas ele não se encheu de vanglória e soberba. Ele abre o seu coração dizendo, olha, eu quero desfrutar da companhia de vocês. Lá no capítulo 1, ele faz menção, inclusive, de bênção mútua por meio dos dons operados dentro da igreja. Então ele diz, olha, eu vou passar por aí, eu estou querendo ir para a Espanha. E aí percebemos como Paulo diz o seguinte, estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado. Existem algumas coisas implícitas nestas palavras de Paulo. Paulo não queria apenas fazer uma visita à igreja de Roma. Paulo queria passar por Roma, fazer uma visita, confraternizar com ele, ensinar com ele, mas Paulo tensionava ter o apoio da igreja de Roma. No capítulo 1, ele faz menção de que a fama da igreja de Roma corria por todo o mundo. E ali, leia-se mundo conhecido. Porque aquela igreja cresceu, ela se desenvolveu, muito possivelmente pelos crentes que vieram lá do Pentecostes e que foram, por onde foram voltando para os seus lares, foram evangelizando, aquela igreja cresceu, se desenvolveu e era uma igreja forte. Paulo então esperava ser encaminhado por aquela igreja. E aí, isso inclui as mais diversas ajudas. Paulo faz menção, no final deste texto, de pedir oração aos irmãos. Orem por mim, orem para que os meus planos aconteçam. E eu penso, irmãos, que aqui Paulo, neste verso que lemos, faz menção de ser ajudado financeiramente, com material humano, para que a igreja de Roma servisse de base missionária para alcançar a Espanha. Porque, irmãos, sem o envolvimento da igreja, a missão não acontece. Podemos ter bons planos, boas estratégias, mas se os crentes não se envolverem nas múltiplas tarefas que envolve evangelizar, as coisas não caminham. E aí ele faz menção, olha, eu espero contar com a ajuda de vocês, antes, porém, eu quero desfrutar da companhia de vocês. Verso 25, ele diz que ele precisa dar um pulinho. Se Paulo fosse mineiro, ele falaria isso. Eu vou dar um pulinho em Jerusalém e já volto aí. Verso 25 ele diz, mas agora, ou seja, eu quero ir aí, só que antes eu tenho que resolver uma situação aqui. E aí ele diz, estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Qual o contexto aqui, irmãos? Naquele tempo, aquela região da Judéia estava passando por um tempo de fome e escassez. A igreja de Jerusalém foi a que mais cresceu. Pensem comigo. O primeiro discurso de Pedro, milhares de pessoas. O segundo, milhares de pessoas. Então a igreja cresceu demais. A ponto de ter que se organizar minimamente para atender as demandas de toda aquela população que se tornou cristã. E aí, quando nós lemos lá os primeiros capítulos de Atos, nós perceberemos a abnegação dos irmãos convertidos que tinham bens em desfazer dos seus bens para suprir as necessidades dos crentes menos favorecidos. E nós precisamos considerar o contexto. Como aquela conversão em massa aconteceu lá por ocasião do Pentecostes, isso inclui necessariamente a evangelização e a conversão de pessoas que não eram naturais de Jerusalém, estavam ali para celebrações, mas tinham as suas vidas em outros lugares, em outras províncias.
E em estando ali, até que as pessoas se ajeitassem naquela nova comunidade, elas teriam naturalmente dificuldades. Mas a igreja de Jerusalém cresceu muito. E as pessoas, como Barnabé, vendiam lá propriedades e entregavam lá para que as pessoas pudessem ser assistidas. A gente vê, por exemplo, a necessidade das viúvas sendo supridas com uma cesta básica do ministério diaconal ali comandado por Estevão. Então essas coisas aconteciam e a igreja de Jerusalém sempre foi uma igreja capaz de suportar, de amparar os mais necessitados. Ocorre que, ao longo desta primeira década e meia, houveram muitas dificuldades. O sistema que até então estava em vigor não era autossustentável, a demanda era muito grande. E a região inteira estava vivendo um colapso muito grande. E aí, toda a Judéia estava passando por um momento de escassez e fome. E pasmem, igrejas pobres decidiram enviar donativos. Olha o que Paulo diz, irmãos, no verso 26. Porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta de benefício dos pobres dentre os santos para os que vivem em Jerusalém. Pense comigo. O rico assistiu enquanto tinha riqueza. O pobre continuava sendo pobre, mas na sua pobreza mobilizou-se para abençoar aquele que antes era rico, mas agora estava pobre. Parece difícil o raciocínio lógico, mas a ideia aqui é o seguinte: os mais pobres, Macedônia, Acaia, resolveram mobilizar-se, juntando dinheiro, tirando da onde não tinha, do pouco que eles tinham, para abençoar aqueles que um dia antes foram abastados. E eles fizeram isso, irmãos. Paulo explica a razão disso. Ele junta então essa mucuta de recursos e parte para Jerusalém. E a explicação que Paulo dá é a seguinte: já que os gentios desfrutam das bênçãos que antes fora conferida aos judeus, é correto, é justo que agora os gentios abençoem os judeus, ainda que de forma material. Verso 27. Pareceu bem àquela igreja ajudar os irmãos que estavam passando por dificuldades. Então Paulo está nesse processo de transição. Ele sai de Corinto para Jerusalém com essa mucuta de recursos para chegar ali e entregar aquele dinheiro, estes recursos donativos, para que as pessoas pudessem ter as suas necessidades básicas minimamente supridas. É assim que a igreja vive, irmãos. O sofrimento de um tem que ser o nosso sofrimento. A alegria dos outros tem que ser a nossa alegria. Paulo faz menção de se alegrar pelo desenvolvimento dos crentes. Assim como aqui nós percebemos que houve tristeza, que houve incômodo na Macedônia e Acaia, porque Jerusalém estava passando necessidades. Então, quando um membro da minha família passa necessidade, é natural que eu faça alguma coisa para ajudar. Mas eu tenho pouco, do pouco que eu tenho, eu ainda posso fazer alguma coisa para ajudar. E é isso que Macedônia e Acaia está nos ensinando aqui. Não se trata de ser rico ou ser pobre. Trata-se de ser crente, de ajudar na medida que pode. E é isso que eles fizeram. Verso 28, Paulo faz menção então de que quando ele chegar lá, entregar os donativos, ele ele iria para a cidade de Roma. Como alguém que diz: eu vou ali, vou entregar esses donativos e vou pregar o primeiro navio para Roma, ficarei com vocês e depois eu irei para a Espanha. A partir do verso 30, nós percebemos que Paulo faz menção de pedir oração aos irmãos. É interessante, olha, o plano era bonito, o plano era lícito, o plano parecia ser algo de Deus, e Paulo mobiliza a igreja para lutarem em oração em prol do sucesso dos seus planos. E a ideia de Paulo aqui é exatamente esse. É um combate. Quando nós decidimos orar, nós decidimos ir à batalha, colocar-nos diante de Deus. E assim como nós aprendemos ontem no nosso culto na casa da Jussara, nós precisamos, em oração, aprender a sacrificar.
os nossos sonhos. Irmãos, Paulo orou, planejou, desenvolveu o seu planejamento, pediu a oração da igreja. Quero crer que a igreja orou, e Paulo termina esse texto dizendo o seguinte: fazer uma oração. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Tudo muito bonito, irmãos. Tudo perfeito. Não fosse o fato de que tudo que Paulo desejou, planejou, intencionou tenha dado errado. Não fosse o fato de tudo que Paulo planejou fazer, Deus tenha mudado completamente os planos de Paulo. Irmãos, o que acontece aqui nas entrelinhas, narrado lá no livro de Atos, é que Paulo pega esses recursos e vai para Jerusalém. O texto aqui nos diz que Paulo pede oração porque lá tinha os judeus ali, os rebeldes, que sempre fizeram oposição para Paulo, onde Paulo estava. Paulo faz menção, e nós percebemos isso nos relatos de Atos, de que onde ele ia evangelizar, tinha sempre um judeu pegando no pé dele, perseguindo ele. Várias vezes ele foi acusado falsamente, ele foi apedrejado algumas vezes, perseguido, e ele sabia que ele enfrentaria oposição em Jerusalém. Na carta aos Romanos, isso não fica claro, porque ainda não tinha acontecido. Ele escreveu antes de ir. Fechou aqui, assinou a carta, mandou e foi para Jerusalém. Então eu vou explicar para os irmãos o que aconteceu lá. Ele chegou, e qual que era o pensamento de Paulo? Eu vou chegar com esses donativos e vou meio que, com essa oferta, estabelecer paz e tranquilizar as coisas, ver como estão, e depois eu volto, continuo o meu trabalho. Ocorre que quando chegou na igreja de Jerusalém, a liderança da igreja de Jerusalém, muito possivelmente o próprio Tiago, chamando Paulo, disse: Paulo, as pessoas estão falando algumas coisas de você aí. É necessário que você faça votos aí para provar para as pessoas que você continua sendo judeu. Porque você tem há tanto tempo pregado a gentios que nós já não sabemos exatamente até que ponto você não se tornou um gentio. Irmãos, Paulo tratou disso na carta aos Romanos. Ele poderia ter se recusado. Ele não estava mais sob o jugo desses votos que ele precisava fazer no templo. Mas o que Paulo faz? Ok. Se é para a paz, eu faço. Paulo então entrega os recursos e vai para o templo. Mas aí o circo estava armado. Ao chegar no templo, estes opositores estavam ali. E eles acusaram Paulo. Ah, esse é Paulo, que está advogando contra a lei, contra Moisés e contra o templo. Por que essas falas, irmãos? Porque eles queriam acusar Paulo de blasfêmia. E o preço para a blasfêmia era a morte. Eles queriam dar cabo de Paulo. Então, nasceu ali um grande conflito. E eles querendo pegar Paulo de todo jeito e tal, mandam chamar a guarda porque era uma questão política. Eles precisavam resolver aquela situação. Era religiosa e transformou-se em uma situação política. Chamaram a guarda. E aí, para não ser morto, Paulo apela para César, porque ele era cidadão romano. Então, irmãos, Paulo queria ir para Jerusalém, entregar os donativos e fazer ali uma espécie de meio de campo para trazer a paz, ver os irmãos e estabelecer as coisas. Isso deu errado, porque ele foi rejeitado, acusado de blasfêmia, queriam matá-lo. E então ele teve que apelar para a guarda romana, que pegou e prendeu Paulo. Levaram Paulo para Cesareia e ele ficou 2 longos anos presos numa fortaleza na cidade de Cesareia. Irmãos, percebam como o nosso Deus é de fato um Deus que destrói sonhos. Nós temos visto isso nas terças-feiras, e isso está acontecendo com Paulo. Ainda que os planos de Paulo sejam muitíssimamente lindos e lícitos, Deus tinha planos diferentes para Paulo. Depois de 2 anos, irmãos, Paulo em Cesareia, ele apela para César. E então ele é transferido de Cesareia e vai para a cidade de Roma. Opa! Então o plano de Paulo se realizou, ele chegou em Roma. Enfim, 2 anos depois deste momento aqui, Paulo chega em Roma. Mas como um prisioneiro. Prisão domiciliar, é verdade. Paulo alugou uma casa e ele ficou mais 2 longos anos em Roma,
mas não na igreja de Roma. Não temos qualquer relato de Paulo ter ido à igreja de Roma. Não temos qualquer relato, nem bíblico, nem histórico, de que Paulo tenha conseguido ir à Espanha. Irmãos, Paulo chegou em Roma, mas não como ele gostaria. Paulo não chegou como o apóstolo dos gentios. Ele chegou como um fugitivo acusado de blasfêmia, crime religioso e político. E então, Paulo está dentro de uma casa sem poder sair, e naquele tempo não tinha tornozeleira eletrônica. Então, como acontecia isso? Paulo ficou preso a um guarda da guarda do próprio César, a chamada guarda pretoriana. Então, todos os dias, Paulo estava acorrentado a alguém da guarda particular de César. É interessante que neste tempo, desde Cesareia e até Roma, a Bíblia nos faz menção de Paulo ter recebido visitas políticas muito importantes, tais como governadores, pessoas líderes da própria guarda e até o próprio governante maior. Paulo teve a oportunidade de, em todos esses momentos, pregar o evangelho para essas pessoas. Quando e como isso seria possível, a não ser pelo fato de Paulo ser um cidadão romano e estar sendo acusado injustamente e ter que apelar para a sua cidadania romana? Irmãos, todos os planos de Paulo deram errado. Todos os planos de Paulo fracassaram. O projeto de Paulo de evangelizar a Espanha não aconteceu. Paulo fracassou. Os planos deram errado. Deixa eu contar uma coisa para vocês. O livro de Jó nos ensina um princípio muito interessante. Quando ele diz que os nossos planos, eles podem ser frustrados, mas os de Deus não. E sabe, irmãos, embora Paulo tivesse planos para evangelizar a Espanha, Deus tinha outros planos para o evangelista Paulo. Enquanto ele permaneceu atado aos guardas da guarda pretoriana, nós percebemos em Timóteo, Paulo dizendo que todas aquelas coisas aconteceram e só por isso foi possível evangelizar toda a guarda pretoriana. Irmãos, enquanto Paulo estava preso em Cesareia, Paulo escreveu a carta aos Efésios, carta aos Colossos e a carta a Filemon. Irmãos, Paulo atirou no que viu e acertou o que não viu, porque enquanto estava preso, ele continuava tão produtivo, e os escritos de Paulo, de alguém abandonado na prisão, acusado injustamente, reverberou não apenas em Roma, na Espanha, mas até os confins do mundo. E nós hoje estamos falando desse Paulo, que teve os seus planos frustrados, mas milhões de pessoas ouviram o evangelho por aquilo que foi produzido, cunhado, num ambiente inóspito da cadeia de Cesareia e na prisão domiciliar, pregando para a guarda pretoriana, todos os dias. Irmãos, que belo é o ensino de um Deus que é soberano, cuja vontade está acima da nossa vontade, cujos decretos eles se sobressaem aos nossos planos e projetos. E como tudo isso, toda esta conjuntura glorifica a Deus. É espetacular demais pensar, irmãos, em cada um destes acontecimentos. Paulo queria fazer muita coisa. Sabe o que aconteceu? Ele morreu ali em Roma, decapitado. Ele foi injustamente acusado de rebeldia, de excitação, de incitar os cristãos ali em Roma. Houve toda aquela acusação, a perseguição, e Paulo, como líder dos gentios, ele foi decapitado. Seria essa o fim da história de Paulo? Seria, se o sangue dos mártires não fosse o combustível da igreja.
Paulo morreu. Ai, irmãos, mas quantas pessoas foram transformadas pela vida e pelo testemunho de Paulo. Como é belo, irmãos, olhar para esse texto e perceber que ele de fato cumpriu a carreira, guardou a fé até o último instante. E ele teve que conviver com os seus sonhos frustrados, crendo que Deus estava estabelecendo os seus próprios planos. E Deus cumpriu os seus planos na vida de Paulo, assim como Deus cumpre os seus planos nas nossas vidas. Eu quero concluir, irmãos, fazendo aqui esta aplicação. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes nós somos tentados a olhar para trás porque os nossos sonhos se frustram? E você pensa, Deus, mas isso era lícito, por que deu errado? O comentário de Augusto Nicodemos, ele conta, no livro de Romanos, ele conta uma história interessante, e com essa história eu quero encerrar. Ele diz que tinha um jovem na igreja, um jovem mesmo, que ardia por missões, que orava, que clamava, que pedia a Deus, Deus me manda como missionário, eu quero ser missionário. Senhor, usa a minha vida completamente, eu me ofereço ao Senhor, quase que um moraviano, me manda onde o Senhor quiser, eu vou. E anos iam se passando e nada acontecia. Como pode Deus rejeitar alguém que tão abertamente está querendo servi-lo? Até que um dia, irmãos, aconteceu de uma missão receber esse rapaz. E ele então foi preparado e foi enviado. É o seguinte, nós temos uma missão de alcançar, nós temos um plano de alcançar uma tribo indígena num lugar inalcançado da África. Você topa? Eu topo. Você estava orando há muito tempo. Haviam acontecido muitas coisas na vida dele. E ele disse, não, com certeza é isso que Deus quer para mim. Os meus planos sempre foram pregar o Evangelho. E ele então vai para lá, irmãos. E aí, Augusto nos diz que ele foi rompendo matas, vales, rios e pontes, como diz o hino, né? Até que, depois de se embrenhar na savana, ele chegou na tribo. Chegou, é aqui meu campo missionário. Só que, para surpresa dele, ele logo percebeu que tratava-se de uma tribo de canibais. Não dava tempo de correr. Não dava tempo de engatar marcha ré e voltar. E eles então imediatamente viram carne fresca, prenderam o rapaz, o missionário, que tinha planos de Deus, em tese, de evangelizar aquelas pessoas. Ele é colocado num mastro, bem no meio da aldeia. E ele é amarrado ali, e ali o cozinheiro da tribo, ali com caldeirão, com água fervendo, e diz-nos o conto que ele estava picando alguns legumes. E olhando para o camarada. E ele começou a pensar, Deus, será que o Senhor mesmo queria que eu fosse missionário? Começo a suspeitar que não, eu não consegui pregar ainda e já vou morrer comigo. Foi então que veio o chefe da tribo e disse o seguinte, essa carne é diferente, vamos nós experimentar para ver como é que é? E aí o cozinheiro disse, eu vou pegar da panturrilha, uma carne mais magrinha, e ele foi lá e tirou um bife da panturrilha. Pensa nas facas de açougueiro, começa assim, tirou o bife, preparou, levou ali um bife acebolado, isso é por minha conta, não estava no escrito não, para o chefe. O chefe pegou aquilo, nossa, nunca vi uma carne tão ruim como essa, eu nunca vi algo tão desprezível como isso. Nossa, eu ia falar, pelo amor de Deus, mesmo não acredito em Deus, né? Então solta esse semelhante, manda esse trem embora. E a hora que eles afrouxaram as cordas, esse menino voltou correndo, vales, pontes, matas, outeiros, navio, oceano, até que ele chegou lá. E me disseram o que aconteceu lá, e ele narrou todas estas coisas, como os planos haviam dado errado. Ele disse, mas eu tenho uma coisa para dizer, agora eu entendo por que Deus me deu uma perna de borracha. Deus tem os seus próprios planos.
Nós podemos não entender a razão pela qual algumas coisas acontecem na nossa vida, mas Deus tem propósito em cada detalhe dela. Ainda que a gente possa olhar e pensar, Senhor, por quê? E pode ser que a gente nunca saiba por quê, mas existe um porquê, uma razão de ser. Irmãos, Paulo, eu vou encerrar já, mas é que o texto é muito rico. Paulo estava voltando ele estava indo preso, para Cesareia, e ele pegou um navio, Mar Egeu. Ele estava passando por ali, e os irmãos se lembram o que aconteceu quando Paulo estava lá navegando? O que aconteceu com o barco? Ele naufragou, irmãos. O que mais que pode acontecer de errado com um homem desse? E aí o barco naufragou, eles juntam ali nas coisas que estão boiando, chegam numa ilha chamada Ilha de Malta. Chegando ali, ele vai fazer uma fogueira para se esquentar, o que acontece? Um bicho pica ele, e ele é imediatamente curado, porque o veneno não faz efeito. O texto nos diz que Paulo evangelizou a Ilha de Malta. Irmãos, não existem acidentes no plano de Deus. Ele só chegou no destino final depois que todas estas coisas aconteceram. Por isso, irmãos, ainda que nem todos os nossos sonhos aconteçam, ainda que a gente tenha que usar muita borracha no nosso planejamento estratégico, sejamos consolados pelo Espírito Santo e por essa palavra. Deus não erra. Deus tem planos para nós e para a sua igreja. E quaisquer que sejam esses planos, nós podemos experimentá-los na plenitude de Jesus Cristo, como Paulo diz. Apesar dos sofrimentos que porventura nós enfrentarmos, Deus continua ditando o curso da história. Roma continuou sendo uma igreja forte. Foi perseguida, teve testemunho de Paulo, as arenas lotadas. E cada um cristão que morria, 10 se convertiam, e o império não pôde conter. Espanha foi evangelizada, toda a Europa oriental, ocidental. Irmãos, a reforma nasceu dali, evangelizou as Américas. O plano de Paulo se concretizou na caneta de Deus. Sabe por quê? Porque Deus sempre cumpre os seus planos. Ai, que belo isso, irmãos, que belo. Eu podia ficar a noite inteira falando disso, mas eu quero orar para que Deus nos ajude a crer nisso. Creia, irmão, saia dessa porta aqui crendo. Deus tem um plano para a minha vida. Tudo que está acontecendo não é um acidente, e às vezes nós colhemos resultado dos nossos erros, mas Deus não nos abandona. Deus está conosco. Deus está dirigindo o curso da nossa vida. Ainda que a construção da casa dê errado, ainda que aconteça problema no terreno e o casamento esteja se aproximando, eu estou mirando, vocês estão percebendo? Deus está no controle. Deus está no controle, ainda que venha o câncer, ainda que venha a coluna de mole-mole, ainda que venham outras situações, Deus está no controle. Creia nisso, irmãos, creia nisso. Deus, obrigado por essa palavra, obrigado por Paulo, Deus, homem falho como nós, mas tremendamente usado pelo Senhor, e o seu testemunho, Deus, como nos discípulos de Emaús, ó Pai, o seu testemunho na sua palavra, ó Deus, aquece o nosso coração, faz queimar o nosso coração. Obrigado, Deus, pela certeza que temos do cuidado do Senhor. Obrigado, Deus, porque apesar da nossa incapacidade de compreender completamente todas as coisas à nossa volta, os seus planos, nós sabemos que os teus desígnios sempre acontecerão. Ó Deus, nós nos submetemos à sua vontade, nós nos prostramos diante do Senhor e declaramos, Pai, somos teus, tudo que somos, tudo que temos. Por isso eu peço, Deus, nessa noite, dá-nos convicção disso. Aumenta a nossa fé, Deus. Permita, Pai, que em nome de Jesus, nós possamos sair daqui convictos de que a nossa vida não está fora de controle. Talvez do nosso, mas nunca do seu.
E que por isso, ó Deus, os teus planos para nós e para a tua igreja aqui, eles hão de se concretizar, porque o Senhor é fiel com aquilo que prometeu, e o Senhor disse que estaria com o seu povo todos os dias. É nessa fé, Deus, que nós nos despedimos dessa reunião e pedimos que a bênção do Senhor seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém.